sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Bora falar de ceia? Bora falar de ceia do Senhor? Vocês estão prontos para isso? Ai, gente, nem eu tô pronta para isso. Oi, gente. Oi, Mix. Oi, Diegos. Nem eu estou pronta para isso. Vou usar como base Cartas Paulinas. Oi, Fernandico. Como é que vocês estão? Olha, eu tenho muito problema de fazer live solo. Eu fico muito constrangida, envergonhada de saber que eu sou, tipo, o foco da atenção de vocês. Isso me incomoda um pouco. Gostou da minha camisa de batatas fritas? Meu marido ama também. Vamos lá. Bom, a gente tá falando de ceia hoje o dia inteiro. Vocês estão brigando comigo porque vocês estão amando esse negócio de fazer ceia do Senhor em casa, né? Eu sei que vocês estão amando porque vocês não gostam de ir pra igreja. Vocês querem tudo autorização divina para ser desigrejado. Porque eu conheço bem meu eleitorado. Sei bem que vocês gostam, vocês querem um motivo para não ter que ir pra igreja. Oi, Line. Seguinte, a gente precisa primeiro entender o que é a ceia do Senhor antes de questionar se a ceia do Senhor pode ou não ser feita online. Então, primeiro vamos entender o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. Lembrando o que Cristo fez pelo corpo dele, que é a igreja. Aí você pode me perguntar assim, mas a igreja não sou eu? Você é a igreja quando estamos falando de templo do Espírito Santo. Quando a gente está falando de templo, né? A gente lembra do Antigo Testamento, que era um templo físico, dividido em 3 ambientes. O primeiro que ficavam os homens, e aí dividia-se ainda mais em mulheres e gentios e povo que não era judeu. Tinha o segundo lugar, que era o lugar dos sacerdotes, o lugar dos que iam ensinar a palavra. E havia ainda um terceiro lugar, que ficava a Arca da Aliança, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício pelo povo e por ele. Bom, na nova aliança, ou seja, na aliança firmada pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos o templo. Através de Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos mais de um véu nos impedindo de ver a glória de Deus. Nós temos acesso direto ao Pai através da ressurreição de Jesus. Quando nós estamos ressurretos com Ele, ou seja, pós-batismo, pós-confissão de fé, nós temos acesso direto a Deus. E onde entra a ceia nisso? A ceia foi instituída por Jesus, junto com seus apóstolos, junto com o corpo, junto com a igreja, que não sou eu, a igreja não sou eu. Eu sou o templo, habitação de Deus. Mas eu não sou igreja é corpo. E a palavra vai dizer para nós que corpo é membros, juntas, articulações, tudo funcionando alinhadinho. Vamos ao texto, tá? Efésios 4,16, por favor. Pegue sua Bíblia, não vem pra live comigo sem Bíblia não, que você vai apanhar. Efésios 4,16. Sabe por quê? Porque vocês vão tudo lá no comentário dos meus posts discutir comigo alguma coisa que eu tô apresentando, sem me apresentar biblicamente a refutação de vocês. Então eu tô lá, estudei pra caramba, pesquisei pra caramba, li Bíblia pra caramba pra escrever um baita texto dizendo pra vocês alguma informação. E aí vocês vêm debater comigo nos comentários sem um texto bíblico pra rebater o que eu tô dizendo. Sem um embasamento teológico pra refutar o que eu tô dizendo. Vocês vêm com eu acho, eu penso, quer dizer então. Isso não me convence em nada. Isso não muda em nada aquilo que eu penso, isso não me fala nada a respeito de Deus. Me fala a respeito dos homens, que estão sempre procurando desculpas e inventando história para justificar seus pecados. Porque essa é a história da humanidade. Então vamos lá, Bíblia, tá?
Efésios 4:16. Vamos a partir do 15, tá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando para nós do ajuste do corpo de Cristo. Corpo é só pé? Corpo é só perna? Corpo é só mão e braço? Não, corpo é membros, juntas e articulações. Você, seu marido e seu filho conseguem ser tudo isso sozinho em casa? Vamos pensar as seguintes situações, tá? A igreja tá lá, linda, fazendo o espetáculo dela na ceia online. Esperando que a família esteja em casa reunida com uma mesa linda. Pão, vinho, família em amor. Trocando ali. Tá. Só que tem gente que mora só. Só que tem gente que o marido não é cristão. Só que tem gente que não sabe educar os filhos e enquanto a ceia tá acontecendo na sala, eles estão gritando, brigando, jogando videogame, fazendo escândalo, consumindo pornografia no quarto. Então é muito bonito a ideia de que nós conseguimos nos reunir espiritualmente online e cear cada um na sua casa. Isso não acontece. Sem entrar no mérito de que ceia é comunhão física, tá? Eu tô usando os argumentos que vocês me deram hoje. Reunião espiritual para a ceia. Você não come um pão espiritual. Você não bebe um cálice espiritual. Você não tá fingindo. Você está consumindo. Então, você tem que partir e dividir. Com quem que você tá dividindo? Igreja, corpo de Cristo, comunhão com os irmãos. Já parou para se perguntar por que é importante a comunhão com os irmãos na igreja? Lá você aprende a respeitar. Lá você aprende a tolerar, perdoar, suportar, ajudar, servir. Trancado na sua casa igual um bicho, você não faz isso. Trancado na sua casa, você fica falando mal dos irmãos que estão na igreja. Mas você não vai lá ajudar eles a melhorar. Você não vai lá ajudar eles a elevar a espiritualidade deles. Você não estuda para ir lá ensinar. Então veja bem. Igreja não é você quando diz respeito a corpo de Cristo. Igreja é você quando diz respeito à habitação do Espírito Santo. Ok? Paulo está dizendo que o corpo tem não só cabeça, ombro, joelho e pé. Ele tem articulações, juntas, e se tudo não estiver muito bem alinhado, o corpo não se movimenta perfeitamente. E aí a gente vai entrar na questão de cear indignamente. Deixa eu achar o texto aqui, que eu não tinha me preparado para isso, não. Mas eu acho que convém falar. Do texto que fala de cear de maneira indigna. Vamos entrar nisso. Alguém sabe, lembra de cabeça? É Coríntios 11. Oh! Coríntios 11, 23. Meu marido. Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 23. Ô, meu amor. Muito obrigada, hein? Tá sabendo tudo. 1 Coríntios 11, 23. Vocês estão vendo, gente? Varão ungido do Senhor. Até me distrair. 1 Coríntios 11, 23. Vai falar assim, ó.
Ai, sempre me surpreendendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Não, é antes um pouco, ó. É antes, tá? Começa lá do 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Quando vocês se juntam, vocês não estão se juntando para melhor, porque vocês estão tudo de fofocaiada, safadeza. Vocês estão se juntando para pior. Porque antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Corpo de Cristo, em que as juntas e as articulações não estão funcionando bem. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Paulo está falando da ceia, como era comemorada no tempo dele da primeira igreja. Juntava todo mundo levava comida mesmo, era comida mesmo. Levava comida para sentar à mesa, ter tempo de comunhão. Então os cristãos sentavam todos à mesa, comiam aquilo que levavam. Só que o que estava acontecendo? Porque o corpo não estava ajustado direito, como as pessoas estavam indo lá não para ser corpo de Cristo, estava cada um comendo no seu tempo. Quem levava mais comia mais, não se preocupava com o pobre que não tinha o que comer. Eu levava um pernilzão, comia tudo, em detrimento de quem só tinha uma rolinha para levar e não tinha mais o que comer. Entende? Está falando de reunião do corpo, reunião, todo mundo junto. Você está marcando a hora do fogo? Reunião, todo mundo junto para cear. O partir do pão é partir e dar. Não é partir e ficar entre a sua família. É comunhão entre o corpo. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou seja, não era na casa deles que eles estavam. Paulo está dizendo assim, você não tem casa para comer não? Você está aqui se reunindo como igreja para cear a ceia do Senhor e você está vindo faminto? Come em casa. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Igreja de Deus, não minha nem sua. Igreja de Deus. A ceia do Senhor é para ser feita como Deus quer e não como eu e você queremos. A oferta ao Senhor é como Ele quer receber. Lembra de Caim e Abel? Não é como você quer dar. A ceia não é sua, é do Senhor. Ai, mas eu acho que não tá errado. Então se entende com Deus depois. Eu não tô aqui para dizer para você o que é certo e o que não é. Nem a Bíblia faz isso. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia é um livro que te dá uma série de instruções de procedimento, de princípios e de morais que vão te dar sabedoria para lidar com as coisas do seu dia a dia. A Bíblia não fala, pode tatuar ou não pode? Não, ela não fala. Pode cear em casa ou não? Não, ela não fala, mas eu estou mostrando para você biblicamente que a ceia é reunião de pessoas. Não é você, seu marido, seu filho. Continuar aqui no meu textinho. Bom, não há no Novo Testamento nenhuma instituição que determine a quantidade de vezes que nós temos que cear. Tem no Novo Testamento dizendo que é uma vez por mês? Tem no Novo Testamento dizendo que é todo domingo? Tem no Novo Testamento dizendo que é a cada 6 meses? Tem dizendo que é a cada 1 ano? Não, isso é coisa da tua igreja. A tua igreja instituiu que é o primeiro domingo do mês. A tua igreja instituiu que é o terceiro domingo do mês. A tua igreja instituiu que é a cada 2 meses. Jesus não fala isso. Jesus fala quando vocês se reunirem em meu nome. Façam isso em memória de mim. Ah, Vivi, mas olha, eu não tô podendo me reunir por causa do lockdown, né? A pandemia. Então não sei. A tua salvação não está condicionada à ceia. A tua santificação não está
condicionada à ceia. A ceia é um memorial do Senhor Jesus que deve ser feito em união com os irmãos da igreja. Ai, mas eu sou igreja. Tu não me irrita falando isso, não. Fico nervoso. Por mais que a ceia seja um recurso da graça, e verdadeiramente é, porque a ceia para nós reformados é quando o Senhor Jesus em espírito está no pão, em espírito está no cálice, e nós nos alimentamos espiritualmente de Jesus. Essa é a simbologia da ceia para os cristãos reformados. Mas isso não é um requerimento para a nossa salvação, não é um requerimento para a nossa santificação. É para a edificação do corpo. E não é o teu corpo, é o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Eu fico nervosa, porque eu queria abrir a cabeça de vocês e enfiar isso dentro. No Novo Testamento, há elementos que falam para nós que devemos estar em reunião como igreja para tomar do mesmo pão e do mesmo cálice. Exatamente para dizer que nós somos um só corpo. O que é impossível fazer numa ceia online. É impossível você comer do mesmo pão que o teu irmão. E eu tô falando pão mesmo, pão ali, o pão francês. Não tem como você comer do mesmo pão com o teu irmão. Porque você escolheu um pão integral, porque você não come glúten. Você escolheu um pão porque você não come açúcar. Você escolheu... Tem gente fazendo ceia do Senhor com água, porque esqueceu de comprar um suco. Você tem noção? Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar um suco. Você não tem R$1 para comprar um suco de uva de pó. Não brinca com as coisas de Deus, meu bem. Não brinca com as coisas de Deus. Ele não tá brincando contigo. Deus não tá brincando contigo. Não brinque com ele. A simbologia do partir o pão e comer do mesmo pão é sermos um só corpo com Jesus. Paulo vai dizer isso para nós. 1 Coríntios 10. Volta aí um capítulo. De 15 a 17. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Cristo? Veja que Paulo vai dizer mais uma coisa aqui para nós. O cálice que nós abençoamos. Tem sacerdote na sua casa para abençoar o pão e o cálice? Não estou falando de ungido do Senhor, não, tá? Porque o ungido do Senhor é Jesus Cristo. Estou falando de sacerdote. Alguém preparado ministerialmente que possa consagrar o pão e consagrar o cálice em nome de Jesus, para que eles sejam verdadeiramente a representação da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Você sozinho em casa com seu marido tem condição de consagrar um pão e um cálice? E assim, ó, vamos juntar 3 famílias, corpo de Cristo, certo? Vamos juntar 15 irmãos aqui, corpo de Cristo. Você, sua mulher e seu filho, não é corpo de Cristo. Não é. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Ele está falando do único pão que é Jesus e do único pão que é representado pelo pão da ceia. Único pão. Tá todo mundo comendo da mesma matéria, representando a mesma matéria que é Jesus. Bom, todos os textos bíblicos que ensinam sobre a ceia falam de reunião de membros, esperando um pelos outros, reunidos e presentes.
para comer o mesmo pão e o mesmo vinho. Outro texto que vai falar isso, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Esse versículo, a continuação dele, é quando Paulo fica pregando até de manhã, cai um menino da janela, morre. Reunião de irmãos. E vou repetir, você, seu marido e seu filho são irmãos na fé? Irmãos na fé. Mas não são corpo de Cristo. A ceia é para ser feita em comunidade. Jesus instituiu esse sacramento como uma prática comunitária e presencial. Ai, mas então eu vou ficar 1 ano sem tomar a ceia? Vai ficar 1 ano, você vai ficar o tempo que for preciso. Ah, mas os irmãos perseguidos, eles se encontram. Eles se encontram escondido e fazem a ceia escondido. Estão falando de coisa que vocês nem sabem. A ceia aponta para uma coisa: a comunhão de um povo unido que partilha a mesma comida até que ele venha. Nesse sentido, como igreja do Senhor, devemos entender que na impossibilidade de nos reunir materialmente, devemos ficar sem celebrar a ceia, pois ela é a celebração do povo que se alegra ao encontrar-se de forma especial com seu rei, o Senhor Jesus. O que esse texto fala? Alguns de vocês falaram assim para mim. Jesus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, então ele estará. Reunião de igreja. Eu acho que você precisa pensar o seguinte, ó. Olha para a realidade da tua vida. Tua vida é integralmente cristã. Você é inteira cristã, seu marido é inteiro cristão, seus filhos são batizados cristãos. É isso que acontece na sua casa? Tá tudo perfeito, tudo perfeito. Amém. Você também não pode cear na sua casa sozinho, tá? Mas você é uma rara exceção das famílias brasileiras, se essa é a sua realidade. É uma rara exceção. Eu fico imaginando quantas pessoas sozinhas, que moram sozinhas, sem as suas famílias, não ficaram se entristecendo de cear sozinhos lá, achando que estavam ceando a ceia do Senhor. Sozinhos, chorando, tristes, porque a vida já tá difícil. Ainda tem que cear sozinho, sem edificar o seu corpo, o seu espírito, sem edificar a sua fé. Porque, olha, eu não sei você, mas quando eu obedeço a Jesus e vou para a comunhão com os irmãos, a minha edificação é muito diferente. Sabe por quê? Porque Jesus se manifesta diferente na sua igreja. E eu não estou falando do seu corpo, templo do Espírito, estou falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É tudo sobre você, né? O corpo de Cristo é diferente a manifestação de Deus lá. A questão é que a gente está gostando tanto de não precisar mais estar no templo, né? A gente está gostando tanto que a gente quer desculpa para não ir. Então presta atenção no que você está fazendo. Você quer continuar ceando na sua casa? Amém, Jesus! Eu nunca fiz isso e jamais farei, porque a ceia é coisa muito séria e é reunião de irmãos, de corpo de Cristo. Não é o que eu quero, é o que Jesus quer. Ai, mas eu vou ficar sem cear. Não é sobre você, é sobre Jesus. Você é tão animado assim para ler Bíblia? Você é tão animado assim para estudar a palavra de Deus? Você é tão animado assim para orar todos os dias, 1, 2 horas, sabe lá Deus quantas horas? Você é tão animado assim? A ceia faz tanta diferença assim na sua vida?
sem irmãos, sem comunidade, sem comunhão? Será? Será mesmo? Analise-se a si mesmo, homem. E aí eu volto para o cear indignamente. Diz respeito a você ter treta com seus irmãos? Diz. Se você tem treta com seus irmãos da igreja, você não deve cear. Paulo diz para nós em 1 Coríntios 11. Se você tem treta com os irmãos das igrejas, você não tem que cear. Porque você está em pecado. Você tem que ir lá pedir perdão primeiro, para depois vir dar o seu sacrifício vivo. Mas, se você está vivendo uma vida de pecado, você também está indigno. Vida de pecado é pecar? Não. Deixa eu falar disso aqui também. Pequei hoje, falei mal do amiguinho, xinguei fulaninho. Senhor, me perdoa, me arrependo, não vou fazer mais. Amém? Amém, vamos cear. O que é vida de pecado? É você saber que está vivendo imoralidade sexual e não se arrepender disso e continuar lá achando que Deus está achando bonito. É você brigar com sua mãe e nunca mais olhar na cara dela e achar que você pode ir lá cear. É você não liberar perdão para quem tem que ser liberado perdão. É você negar a voz do Espírito Santo que está tentando te mostrar que você peca e você dizendo que não, que você é perfeito, maravilhoso, imaculado, santo. Vida de pecado é diferente de pecar. Pecar, você peca todo dia, você vai pecar todo dia até o último dia de sua vida. Quando você respirar, você tá pecando. Porque tu é carne, tu ainda não é espírito, tu ainda não tá no corpo glorificado. Tu tá aqui, no mundo caído, lutando contra a sua própria carne. Você vai pecar todo dia. Vida de pecado é quando você está pecando todo dia e não se dá conta, não se arrepende, não reconhece, não confessa. Ficou claro a ceia do Senhor? Eu ia chamar meu irmão Maico para entrar aqui. Ele falou que ele não quer. Não tem nada a contribuir. Oxi. Maico do céu. Em nome de Jesus. Quem quer... Ô, Maico, se você quiser entrar aqui, por favor, faz a gentileza. Vem cá me dar uma aula de teolis. Ah, ele ali. Vem aqui, meu irmão. Meu querido. E aí, foi aí? Deixa eu ver se foi. Foi. Você me ouve bem? Ouço. E você? Ouço bem. Não tem nada a contribuir porque já foi falado tudo, né? Nada, Maico, nada. Perfeito, isso mesmo. Mas o que você manda? Não era isso, assim, porque eu fico impressionada, porque eu me aborreço, sabe, de ver que as pessoas não querem fazer o que Deus quer que elas façam, elas querem fazer aquilo que elas acham que é melhor para elas. Entendo Eu não perfeitamente. entendo isso. Como é que eu vou servir a Deus fazendo aquilo que eu quero? O meu som tá longe. É o seu ou o meu? É o meu. Peraí que eu vou pôr o fone também. Mas eu acompanhei a sua fala desde o início, né? E ela é muito pertinente, a sua fala, né? Eu estava ouvindo desde o início. Você me ouve? Ouço. Você tá me ouvindo melhor? Milena, tá melhor aí? Pra mim tá bom. Eu te ouço bem, Tá atrasado o som aí? Diego falou que o meu som tá atrasado. Eu tô Pra ouvindo mim bem. não. Ah, o meu tá atrasado? Estranho, né? E agora? Ficou legal? Você ouve bem? Eu tô ouvindo normal. Agora eu te ouço. Vai ter que ver se o pessoal tá ouvindo bem aí. Tá melhor? Ah, beleza, obrigado. Então, eu peguei ali, né, a sua fala desde o início e talvez seja a questão da minha internet, né? Talvez. Mas dá sequência. O som Bom, enfim. saindo atrasado ou não, tá bom.
É verdade. Eu peguei a sua fala desde o início, eu concordo plenamente com ela, né? E a grande questão aí está na natureza do culto, né? O que que é o culto para nós? Bom, se culto para nós for apenas uma reunião que eu vou lá, pago meu ingresso e assisto alguma coisa, aí ok, você pode fazer isso online. Mas culto não é isso, né? Quando você vê desde o Antigo Testamento, você pontuou isso muito bem, você vê que ali há uma ordem, né, para que nós nos ajuntemos no nome do Senhor. Isso é muito bem estabelecido, né? Está muito bem estabelecido como isso deve ser feito. E esse é o ponto essencial. A gente não simplesmente cultua o Senhor como a gente quer ou deseja. Até porque quem somos nós para entender a mente de Deus, né? Mentes pecadoras, pessoas que limitadas, né? Querer compreender a Deus na sua infinitude. Então só tem um jeito de acertar: fazer aquilo que a Bíblia prescreve. Esse é o único jeito. O único jeito de encontrar a vontade de Deus é através da Bíblia, porque ali Deus se revelou de maneira especial para nós. Então, se o culto ali, né, se o nosso culto ao Senhor é algo que ele ordena a nós, e o jeito está ali como isso deve ser feito, né, como Deus, o próprio Deus descreveu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aquilo que a gente chama de elementos de culto. Então, eu boto louvor no culto porque isso está escrito lá que eu tenho que cantar com cânticos espirituais, com salmos. Se eu oro, é porque isso tem, né, descrito, né, em Atos 3 vai ficar bem claro. Se eu peço dízimos e oferta, né? Se os irmãos dizimam, é porque isso tem lá também, toda essa questão de ofertas, né? Enfim, agora é claro que a questão do dízimo tem toda essa ideia do Antigo Testamento e vem um princípio, como você estava falando muito bem. Então, Vivi, a questão é, o que é o culto? É Deus ordenando ao povo de Deus, ao seu povo, para se ajuntar? Esse é o ponto. E ali, nesse ajuntamento, você até falou, né, que igreja não sou eu nem você. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque, como você falou ali, não existe corpo com apenas um membro, né? Com um dedo. Um dedo não é corpo. Um pé não é corpo. O corpo precisa ser completo, né? E desse corpo, Cristo é o cabeça. Então, a Ô, gente tem Maico, que... mas as pessoas estavam usando muito argumento comigo de, ai, mas eu, meu marido e meus filhos não somos corpo? Vocês fazem parte do corpo, mas vocês sozinhos não são corpo. Falar que você e seu marido é o corpo é como se falasse que seu dedo é o corpo. Como se falasse que sua mão é o corpo. E ela não é o corpo, ela faz parte do corpo de Cristo. E um ponto muito bom que você colocou foi a questão de você possuir uma igreja. Para ser igreja, né, ela precisa estar inserida nesse contexto da palavra de Deus, ter ajuntamento solene, ter uma reunião dos santos, né? E aí você pode ter 3, 4, 5 pessoas, enfim, independente. Mas a questão principal é ter uma pessoa, um ministro ordenado, que aquela pessoa ali, ela, como se fosse a autorização para que aquela igreja seja uma igreja verdadeira em nome do Senhor Jesus, né? E essa pessoa é uma pessoa capacitada, é uma pessoa também reconhecidamente pela própria igreja, né? A igreja reconhece aquela pessoa como ministro do evangelho e aquela pessoa ela é ordenada um ministro do evangelho. Então Sim. só há uma igreja quando isso possui. Você tem que ter a reunião dos membros. Como é que é? Mas é impossível ter o corpo unido em um só lugar? Não entendi. Não, a Milena tá falando ali, ó, uma coisa muito importante. Homem e mulher, marido e mulher são um só, Sim, não são dois. Então, não são dois membros, é um membro só. E aí o Rafael tá perguntando, é impossível ter o corpo unido em um só lugar? Sim, mas existe o corpo espiritual de Jesus e a igreja são pequenos corpos locais, não é isso? Eu tenho uma igreja local que funciona como um corpo de Cristo naquela localidade. Então ela tem que, inclusive, agir como corpo naquela localidade. Ela tem que transformar como corpo aquela localidade. Na igreja, a gente tem em teologia duas distinções para a igreja. Uma é chamada igreja visível, né? Que é aquela que nós vemos, aquela qual está institucionalizada, né? Nós temos várias denominações, enfim, e essa é a igreja visível, a qual você tem que estar atrelado a ela, você está sendo membro de uma igreja, ligado a um pastor, né? Sujeito uns aos outros, enfim, essa é a igreja visível, essa é a qual nós vemos e nós damos testemunhos uns aos outros, né? Submetemos uns aos outros em amor, essa é a igreja visível. E existe a igreja invisível.
Igreja invisível é aquela que todos os cristãos de todas as épocas fazem parte, né? Isso aí a gente não sabe quem é. A gente sabe muito bem que a igreja visível é formada de joio e de trigo. Mas a gente não sabe quem são os crentes verdadeiros e quem são os falsos. Não sabemos. Mas a igreja Sim. invisível não. É aquela de de todo tempo, de todo mundo, né? Então a gente tem essa amplitude para a igreja. Mas a igreja invisível não trabalha a parte da igreja visível, né? Deus delegou isso, o Senhor Jesus delegou isso, principalmente aos seus discípulos. Quando ele fala lá, ali é Mateus o quê? 16, quando ele fala ali da confissão de Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tá falando da confissão, o Pedro confessante ali que fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, Pedro. Sim, 16 de 13 a 20. Exatamente, não foi carne nem sangue que eu revelaste, mas o Espírito, né, que está mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele fala que sobre esta pedra, e sobre esta pedra é sobre essa afirmação, né, que o Pedro confessante, né, que Cristo é o Filho do Deus vivo, será edificada a igreja, né? Então você vai ver a igreja se formando a partir dessa confissão que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que Jesus Cristo é Deus, né? Mas, enfim, tem alguém falando aí alguma coisa contra, dizimista pós-pandemia, não pode ser isso, contra heresia, Santa Ceia eu posso fazer como Jesus fez em uma casa. Não, você pode fazer numa casa, desde que a igreja esteja reunida toda naquela casa. Não tem importância. A gente não está defendendo o templo, a gente está defendendo aqui o ajuntamento. É diferente. Exatamente. Você pode reunir Não, todo mundo. como se eu e você tivéssemos uma igreja e estivéssemos aqui com medo de perder dízimo de alguém, né? Nós somos dois bobos servindo a igreja online de graça, sem receber um centavo. Ainda vem gente aqui bater boca com quem está gastando tempo, inteligência, intelectualidade e espaço para ensinar a igreja. É Cláudia, complicado. a igreja perseguida, ela sempre se reuniu, sempre na história da igreja. Se for estudar um pouquinho de história da igreja, desde a igreja primitiva, né, você vai ver isso, a igreja fugindo, se reunia nas cavernas. Ninguém está falando que você tem que ter um outdoor aqui com a igreja. Aqui funciona uma igreja. Não. Agora a gente está falando que a igreja precisa se reunir para ser igreja. Porque se não tiver ajuntamento, né, não tem. Com todas as vezes que vos reunires no meu nome, não tem reunião, não tem. E a gente tem que entender que a reunião é onde o Senhor Jesus trabalha, né, ali, está presente de forma especial. A questão dos sacramentos também, isso é um ponto importante, entender que os sacramentos, né, ou as ordenanças, para os batistas são ordenança, para os presbiterianos reformados são sacramentos. O que são sacramentos? Sacramentos são meio, né, de graça, de uma graça meio visível, de uma graça invisível. E a ceia está falando de quê? Do nosso unir, da nossa união espiritual, de nós, né, cristãos, com o corpo de Cristo. Nós ali a gente é chamado de união mística, né? Nós somos unidos a Cristo Jesus através da ceia. E outra coisa, nós somos alimentados através do corpo de Cristo e através do sangue de Cristo. De forma literal? Não, mas de forma espiritual, como a própria Viviane falou aí num dos seus comentários. Por isso que a ceia é fundamental. Porque na ceia eu sou nutrido no amor de Cristo. Na ceia eu sou nutrido pelo evangelho do Senhor. Agora, se não houver ajuntamento, eu estou fazendo isso de forma equivocada, né? Não da forma como o Senhor ordenou. Eu preciso de ter um culto público para que isso aconteça. Não pode ser eu ou você na sua casa, que não é pastor, não é o ministro reconhecido do evangelho, querer fazer essas coisas porque está fora daquilo que Deus prescreveu na sua Sagrada Escritura. Sim. O problema é que o discurso é esse, né? O que vale não é o que eu faço, é a intenção que eu faço. Só que quem inventou esse discurso não foi Jesus, né? Não foi Jesus que disse, faz o que você quiser, o que importa é a intenção do seu coração. Não, Jesus disse, obedeça, independente da vontade do seu coração. Obedeça independente daquilo que você quer fazer. Então, quando eu digo que esse discurso é de Satanás, eu não estou chamando ninguém de Satanás. Eu estou falando que a pessoa está sendo influenciada por Satanás e não está percebendo. E eu estou tentando aqui alertar, falando, filha, olha só, deixa eu te falar um negócio. A tua intenção não interessa. O que interessa é a tua obediência. É você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se Ele está falando para você falar
ou fazer uma coisa determinada, específica, faça. Não fique questionando Deus. Quais outras leis você vai questionar e pôr em xeque com relação ao Senhor se você começar do pequeno, que não é pequeno, tá? É porque a ceia não está atrelada à tua salvação, nem à tua santificação. A ceia é comunhão e presença de Jesus. Mas se você for parar para pensar, você começa questionando um pouquinho e vai, daqui a pouco, vai para onde? Então, assim, não precisa nem... Fica sossegada. Se acha que eu tô errada, ora por mim, pela minha vida. Mas fica tranquilo que eu tô A questão sossegada. né, eu acho, tu acha, né? É o que a Bíblia acha. Eu tenho um monte de coisa que eu acho. Mas né, aquilo que a gente pode ter divergências, né, em alguns pontos, né? Mas tem coisas que são claramente estabelecidas na Bíblia, né? Não tem comunhão dos santos se os santos não estiverem reunidos. Não tem, assim como não tem batismo, gente, online. Imagine um batismo online. Não tem. Por que que não tem? Nossa, Porque a igreja precisa estar nossa. reunida para ter um batismo. A igreja precisa estar reconhecendo que aquela pessoa é um salvo em Jesus. Quando uma pessoa se batiza, Exatamente. a igreja está ali como testemunha que aquela pessoa é um salvo em Cristo. É por isso que tem disciplina. Uma pessoa que não anda segundo os caminhos do Senhor, essa pessoa precisa ser disciplinada, porque ela não está dando mais testemunho de um salvo. Tem uma Exatamente. importância muito grande na questão dos sacramentos, sabe? Então, não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser feito de acordo como o Senhor prescreve, né? Na reunião dos santos, no ajuntamento solene, no domingo do Senhor. Isso é importante também, né? Porque culto tem que ser... É importante que a gente entenda isso também, que culto é no domingo do Senhor, no dia que o Senhor prescreveu também, no dia de descanso. Então, você tem toda essa questão por detrás. Por isso que a questão está muito envolvida no que é o culto, sabe? Se culto para mim é Ô, apenas... Michael, o culto solene é no domingo, mas se a Sim, igreja quer fazer estudos e cultos e outras coisas, nós estamos falando de culto solene também, né? É importante deixar isso claro. não é escola dominical, enfim, ou escola quarta-feira, culto de doutrina, nada disso não. Estou falando do dia específico que o Senhor escolheu para que a igreja se reúna, né? Esse é o ponto principal. Mas Amém. alguma outra questão? Eu só queria deixar claro isso. O ponto principal é a natureza do culto. O que é o culto? O culto é Deus convocando o seu povo para um ajuntamento. E ali ele nutre o seu povo através de cada ato do culto e principalmente através da pregação da palavra. E essa pregação da palavra também através daqueles que ele capacitou com dons e talentos para que seja a voz dele, né? Para esse povo. Se o culto é isso, eu preciso estar presente, né? Se o culto é isso, é Deus falando, o povo respondendo. Eu preciso estar junto com meus irmãos. Se o culto agora é mais um lugar onde eu vou e a pessoa acha que eu estou lá assistindo alguma coisa, tem gente até que fala assim, né? Bom culto para você, né? Como se fosse algo que eu pudesse discernir ou não, né? Mas o culto não tem que ser bom para mim, tem que ser bom para Deus, né? E é por Sim. isso que a gente faz segundo o seu Michael, agrado. fica aí, não vai embora não, que eu acho que meu marido vai pôr fogo na casa. Peraí. Ô, Léo! Fogão, Léo! É isso aí, galera. Mas toda divergência aqui, ela é importante porque a gente Vocês viram no começo da live... Vocês viram no começo da live eu perguntando, né? Você tá marcando a hora do fogo? Tô. Mas Alguém tem pergunta? Não, não tá não. Fica aí. Alguém tem pergunta? Manda aí no balãozinho. Ai, olha aqui, eu amo essa. Eu amo essa. Quem não é batizado nas águas não pode ser, ah? Segura essa, varão. É pra mim? Claro, Gente, você acha que eu vou me enfiar nessa brecha aí? Eu sou reformado presbiteriano, tá, gente? Então eu vou responder dentro da minha realidade. Não pode. Por que não pode? Porque você não tem como ter comunhão com uma pessoa, né? Comunhão de Cristo ali, comunhão dos santos, se essa pessoa não for reconhecidamente um salvo e não for reconhecidamente. Eu não estou falando da sua salvação com Deus, estou falando que ela dê testemunho para a igreja que ela é um salvo. Então, o que é o batismo? Ali é uma profissão de fé, né? Que através daquela profissão de fé, você foi inclusa no seio da igreja. Se isso não ocorreu,
é porque essa pessoa não pode cear ainda, ela não pode estar dentro do hall de membros, né, para poder cear. Nem no visão presbiteriana, onde se batiza crianças, na visão presbiteriana, a criança precisa fazer uma pública profissão de fé para participar da ceia do Senhor, né? Ou seja, precisa ter essa pública profissão de fé, esse reconhecimento da igreja para que haja uma comunhão dos santos, né? Mas e se a pessoa estava marcado para batizar, veio a pandemia e até agora não marcou para batizar de novo? Mesmo assim, não importa a Como você circunstância. falou, como você falou, a ceia não é condição de salvação para ninguém, né? Ela é fundamental, ela é importante, a gente sabe muito bem disso, a gente sabe que o Senhor nutre a igreja através da ceia, sabe tudo bem disso, sabe muito bem disso, mas precisa esperar que haja um ajuntamento. Por isso que eu acho, ajunte, faça ajuntamento mesmo na Sim. pandemia, porque se você... Travei? Travei? O áudio não. O áudio eu tô ouvindo, a imagem travou. É estranho. Se você sabe. Agora travou tudo. Agora destravou. Eita, que nós estamos travando uma batalha nessa live aqui, hein, meu irmão? Jesus! Fala aí, deixa eu ver se eu te ouvo. Também não tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ou só o Maico tá no silêncio? Só o Maico tá no silêncio? Gente, que batalha nós estamos travando nessa live, hein? Meu Deus! Deixa eu ver aqui. Onde é a marca onde separa a divergência teológica da heresia? A marca é a Bíblia. Naquilo que a Bíblia não é expressamente clara, pode haver divergência. Naquilo que ela é expressamente clara, não há divergência na igreja, né? Que é a profissão de fé, que é a doutrina. Voltei? Voltou. Estava respondendo o irmão aqui que perguntou onde é que eu sei diferença doutrinária e heresia. E eu tô falando que Bíblia. Porque assim, ó, todas as igrejas evangélicas vão divergir em interpretações de muitas práticas. Mas a doutrina básica cristã é a mesma em todas, não é? Qual a distinção de heresia para erro doutrinário? Heresia, ela toca no ponto da vértebra da fé cristã, né? Os pontos cruciais da fé cristã. Por exemplo, salvação pela graça, justificação pela fé, Pela fé. solos Cristos, né? Só Cristo pode salvar. A gente até condensa isso como o credo apostólico, né? Mais os 5 solas da reforma. Sola Fide, solo Cristo, sola Escritura, né? Sola Gratia, né? Enfim, os 5 solas da fé da reforma, mais o credo apostólico, é o que vai basear justamente aquilo que a gente chama de coluna vertebral da fé cristã, né? Sem o qual não tem como eu falar que essa pessoa é um cristão. Por exemplo, uma pessoa que fala que é cristã e ela não acredita na trindade, impossível ser cristã, porque isso aí está na vértebra, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? 3 pessoas subsistindo, coexistindo, na verdade, na mesma essência divina, né? O mesmo ser divino. Então isso é importante, é fundamental. Não tem como eu falar que eu sou cristão e não acredito nisso. Não tem como eu falar que sou cristão e acho que a salvação é por obras, por exemplo. Que aí toca no ponto crucial. Então isso é heresia. Agora questões como, por exemplo, batismo infantil ou batismo para adultos só. Pedobatismo ou credobatismo, né? Que é batismo depois de crer, com a idade que a pessoa pode crer. Aí é a questão mais periférica que a gente chama, né? Ou questões como o governo de igreja, questões que são importantes, sim, mas são questões que não são cruciais para eu me declarar um cristão ou não. E sobre cear só depois do batismo? O irmão Se tá. tem base bíblica, sim, tem base bíblica para isso, porque a ceia ela foi feita para os cristãos, né? Ela foi feita para a igreja. É que assim, existe um caminho, né?
Existe o pecador que encontra com Jesus, se arrepende, imediatamente ele confessa a fé, é batizado e a ceia vem depois disso. Isso. A ceia Que é o sempre vem depois. O batismo é justamente o sinal visível de que aquela pessoa foi salva. A gente fala que é um sinal visível de uma graça invisível. Não estou falando que ela foi salva no batismo, mas no batismo ela teve um sinal visível de que agora, perante a igreja, eu me declaro como uma pessoa que crê em Cristo Jesus. E a partir desse momento, a igreja pode também professar que aquela pessoa é um salvo em Cristo Jesus. Aí sim a base para a ceia, para se declarar aquela pessoa um verdadeiro cristão. Por isso que o batismo é algo muito sério também, né? Sim. Jesus não tirou o Judas da mesa, mas a pessoa que não foi batizada não pode ser convidada a ceia. Porque Jesus era batizado. Não. E Judas até aquele momento não tinha dado indícios de que ele seria o traidor. Não tinha feito nada antes. A traição dele é depois. Não é antes. Mas mesmo assim, Judas era batizado, Judas era membro da igreja, Judas era corpo de Cristo. Como existem muitos Judas hoje frequentando a igreja conosco. A questão ali do pensamento da irmã não pode. Eu acho que não é uma heresia. Concordo com você, o Rafael. Heresia não. Mas é um erro, assim, bem grave, sabe? Porque você está confundindo exatamente o ajuntamento do Senhor, que é o culto ao Senhor. Então é uma questão importantíssima. Não é uma heresia, concordo com você. Mas ninguém falou que é heresia. O que eu disse a ela, inclusive eu vi aqui que ela me bloqueou no Instagram. O que eu disse a ela foi que faça do jeito que for, o que importa é a intenção do coração. Não é uma fala de Jesus, é uma fala de Satanás. Satanás que fala. O importante é ser feliz, meu filho. Não importa como. Isso não é Jesus dizendo, isso é Satanás dizendo. Então, se a gente quer ouvir Jesus, a gente tem que saber o que Jesus fala e não o que Satanás fala. É só isso. Ela ficou brava comigo porque ela foi debater comigo no post que eu fiz com esse argumento. E eu falei pra ela, cara, isso aí não é Jesus, isso aí é Satanás. Ela achou que eu tava chamando ela de Satanás. Mas não. E tem muitos cristãos sinceros, Rafael, que, assim, querem realmente cear online pela ânsia, né? Pelo anseio de estar ceando, assim, um motivo até justo, um motivo plausível, um motivo até coerente, entendeu? Então as pessoas querem realmente a qualquer custo, né? Cear a qualquer custo. E esse qualquer custo é justamente ferir a base doutrinária, bíblica, né? Para o modo como nós devemos cear, né? É importante, não é só cear, não é só o que fazer. Na Bíblia, comunhão. Não é só o que eu faço, como eu faço. Então, como eu faço está descrito a qualquer custo, como a Viviane falou. É melhor que, se a igreja está impedida de reunir, é melhor que não faça, né? Agora exatamente. Eu levanto a bandeira que se reúna. Você sabe que tem um evento no Antigo Testamento que me ilustra perfeitamente isso de não importa o que você faça, se não é do jeito que eu quero, não quero. Você lembra de Uzias, se eu não me engano? Claro. Quando Davi está carregando... Segundo Samuel, né? Onde tá? Me fala aí. Você sabe me dizer aí onde é que tá? Que eu não quero falar, não. Quero ler. 6, 2 Samuel 5, por aí. Eu acho que 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Não sei se vocês lembram disso. 2 Samuel 6. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. A arca só podia ser carregada pelas mãos dos sacerdotes, não era para carro de boi. E nesse caminho, Uzá estava dirigindo o carro de boi. Nisso que a arca foi cair, a arca ia cair, ia quebrar. Era uma atitude com boa intenção. Uzá botou a mão para a arca não cair. Ele morreu na hora. Ele foi fulminado na hora. Não interessa como você faz, se não for do jeito que Deus quer que você faça. Não interessa. Então, esse texto, depois vocês leem aí, 2 Samuel 6, vai do 1 até o 11. Não importa se a tua intenção. O que importa é o que Deus quer que você faça. Até porque a nossa intenção é muito contaminada, né? Enganoso é o coração do homem, né? Então,
A gente às vezes faz com intenção, a gente acha que está de boas intenções, mas lá no fundo tem muita inveja, tem muito egoísmo, tem muito autocentrismo, né? Então, Sim, meu irmão, vai pela Bíblia, sim, exatamente. confia na Embora, palavra. embora batismo e ceia sejam representações simbólicas, nós cremos na presença espiritual de Jesus ali no pão e no cálice. Nós cremos na perfeita é, presença espiritual de Jesus no batismo. Eu não acredito só Entende? que é uma só um simbolismo, não, tá? Isso aí é bem mais. Essa ideia de só memorial é bem mais batista, né? Eu acredito que realmente seja sacramento, ou seja, é uma ordenança, sim, mas não é só uma ordenança, ali é algo que realmente o Senhor está daquele sacramento de forma Sim, sim. especial. Eu Então, essa digo ideia aqui que é só símbolo por causa das. simbólica é meio. Eu não acho que seja uma melhor interpretação da ceia e do batismo, não. Né? E, enfim, é o meu ponto de vista. Eu até respeito quem pensa diferente. Amém. Eu tendo a crer verdadeiramente. Eu não creio que é a transubstanciação, mas eu creio Sim. que é a presença real. É a presença real. Enfim, meu irmão, 1 hora falando já deu, né? Beijo grande. Acho que A ficou gente pode claro, né? marcar uma live mais sobre isso aí, com um pouco mais de substância, né? Não ficar só também comentando aí as tretas. Aí o pessoal manda as perguntas, o que você acha? Aí é sei lá, acho que é mais substancial pro pessoal, com material direitinho, bonitinho. Vamos falar sobre a importância do culto e como é o Isso, culto pronto. que Deus quer que seja. Porque se Deus é Perfeito. E aí legalista, engloba tudo. igual o Rafael ele quer ver treta, né, Rafael? Se Deus é legalista, então eu quero estar debaixo da lei de Deus. Eu não quero estar debaixo da minha, não, de jeito nenhum. Quero estar É, debaixo das ordenanças dele, fazendo o que ele quer e não o que eu quero, porque eu peco mesmo, eu minto, eu engano, enfim, eu não presto. Só presto porque tem o Jesus habitando em mim. Amém? Ó, o irmão saiu. Vamos encerrar. Muito obrigada a vocês. A gente vai marcar uma outra live para falar sobre a importância do culto e como deve ser feito o culto a Deus. Amém? Muito obrigada por estarem aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Menos o Rafael. O Rafael tá censurado aqui no meu perfil. Mentira, a gente vai fazer uma live dia 18, né, Rafa? Leis de Deus e leis do homem. Eu vou pensar de novo se eu quero fazer essa live com você, que você é muito treteiro. Eu não sou das tretas, eu não sou treteira, não. Você é demais. Querem falar mais alguma coisa? Michael, muito obrigada por ter vindo, tá? Por ter entrado aqui e engrandecido tanto a nossa discussão. Muito obrigada. E outra, se você não concorda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós vivemos num país livre, de fé livre, de crença livre, de prática livre. A minha função aqui, o meu papel aqui é instruir você naquilo que o Senhor tem me ensinado, naquilo que os meus estudos têm me acrescentado. Você não precisa concordar comigo. Vai ler tua Bíblia. Eu dou todas as referências de texto, eu explico tudo baseado na Bíblia. Se você não acredita, vai ler você, não tem problema. Eu não vou discutir com você, brigar com você, porque você não concorda comigo. Amém, Jesus. Não vou tretar com você, não, fica sossegado. A uva tem o tempo de colheita no ano, então antes só ceavam uma vez no ano ou usavam suco fermentado. A ceia era uma vez no ano em Jerusalém na Páscoa, né? Era a ceia da comunidade inteira. Fora isso, eram pequenas ceias em casas. Oi, Jardel. Eu acredito que é sacramento, sim. Mas tá tudo bem. Também não vai fazer diferença. Você ceia, eu ceio. Se a gente um dia cear junto, a gente vai estar em comunhão como o corpo de Cristo, da mesma forma. Isso não muda a essência do cristianismo que há em nós. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção e pelas discussões. Menos o Rafael, que está censurado no meu Instagram. Mentira. Dia 18 do 5 às 9 horas. Leis de Deus e Leis do Homem.
Eu não sei se eu quero fazer essa live, não. Vou pensar. Tá, Rafael? Eu vou rever o convite que te fiz. Um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês.